Olá, já tem gente aí? Seja muito bem-vinda. Kiki também tá aí. Deixa eu pegar aqui minha cadeira. Hi, hello people. Vamos lá ver quem é que entra. Quem é que tá chegando? Vamos fazer massa de bolo. Eu tô aqui um pouquinho antecipada, não é? Porque é para começar às 18 horas. Então vamos lá, quem é que vai poder entrar hoje? Olá, Zezinha. Olá, Steffi, tudo bem? Deixa eu assinar pra Zezinha. Ai, não consigo assinar pra Zezinha. Olá, Carol, tudo bem? Tá por cá ou tá por lá, por outras terras? Olá, Steffi. Vamos fazer bolo, Steffi. Olá, meninas. Eu entrei super pontual hoje. Beijinhos, Steffi. Beijinhos. Super pontual, não, não, Zezinha? Deixa eu fazer massinha de bolo. Você começando a semana decorada dos bolos, não é? Vamos ver se entra as meninas aí que queriam tanto aprender a fazer os bolos. Consegui, tem que ser. O horário eu sei que não é muito bom para muita gente, Zezinha, mas para mim fica mais fácil. Olá, Marisa. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar com a nossa semana do bolo decorado. Ai, que inveja da Carol! Ah, espero que as coisas estejam correndo bem aí. Tô fazendo as orações, tá bem? Boa tarde, Marisa. Hoje nós vamos começar, é a primeira live de 3 lives, é a trilogia, né? Vamos falar da massa do bolo. Então, que vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, que eu vou responder tudo da massa do bolo, com relação à massa do bolo, para vocês começarem a fazer bolo para vender. Então, assim, eu não vou entrar muito nesses 3 dias. A gente não vai focar em técnicas, em decorações muito elaboradas. O meu foco é ajudar as pessoas que me pediram ajuda. Espero que elas estejam aí. Eu sei que só tem uma pessoa que não pode devido ao horário, mas a intenção desses 3 dias é ajudá-las a começar a fazer bolos para vender para fora. É óbvio que tem uma série de outras coisas que vão incrementar e que vão ajudar vocês a fazer dinheiro, entendeu? Não é só aprender a fazer o bolo, aprender a fazer a técnica do momento, o que tá na tendência, que sai mais. A gente precisa também de fazer contas, de saber comprar os produtos, saber identificar o que o cliente precisa, porque às vezes queremos ir atrás de uma técnica, atrás de um bolo que está na moda e o cliente que está ao nosso redor não é aquilo que ele quer.
Então, tudo isso vai fazer com que vocês também consigam, não é? Vender melhor os bolos e direcionar para o público de vocês. Nem sempre o público que a gente quer é o público que está ao nosso redor e ao nosso alcance no momento. Isso é um processo que vocês vão ter que ultrapassando, né, esses obstáculos, e um dia de cada vez. Todas as meninas que estão chegando agora, Kátia, Dreams, Pecado, não sei o que eu não entendi, que já passou, sejam todas bem-vindas. Tá bom? Todas bem-vindas mesmo. Hoje nós vamos falar de massa de bolo. Massa de bolo. Então, as dúvidas que tiverem, eu não vou tirar os comentários. Eu sei que é mais complicado ver uma coisa ou outra. Mas hoje, necessariamente, eu trouxe uma massa coringa, super fácil, super rápida. Que é para não ter desculpas, entendeu? E vai ficar os comentários para que eu possa ler quais são as dúvidas de vocês. Para a gente poder estar... fazendo uma massa e tirando as dúvidas de vocês também, tá? Então, no primeiro momento, hoje vamos trabalhar com a massa. Essa live vai ficar salva só até amanhã na próxima live. Então, até amanhã, às 18 horas, essa live fica salva. Depois ela é derrubada. Aí fica a live de recheios. E assim sucessivamente, na sexta-feira, a gente fecha essa trilogia aí com o bolo decorado, tá bem? Então, vamos lá, vou dar mais uns 5 minutos para ver quem é que chega mais aí, das meninas que estavam à espera, pra gente começar a fazer as massas. E quem já faz bolo e tiver dúvidas, hoje, especificamente com relação a massas, então aproveitem que é hoje que vocês devem tirar essas dúvidas, tá bom? Pra quem já me conhece, sabe que eu tô do outro lado do ateliê, eu não tô do lado da parede bonita dos vídeos, eu tô do lado do trampo, não é? Do lado daqui, da minha paisagem aqui de costas, onde eu tenho meu material. Aqui na lateral eu tenho as formas e tem todo um processo. Eu mudei, que eu vivo rodando aqui no ateliê, de uma forma com que eu fizesse essa live de uma forma mais prática. Não estou preocupada com o visual, mas estou preocupada com o conteúdo que eu vou passar para vocês, tá bom? A intenção realmente é de ajudar. Então, aproveitem, tirem as dúvidas, guardem, revejam, porque assim, é um conteúdo que eu tô passando para vocês de aula, entendeu? É mesmo de aula. Trouxe para vocês uma receita que eu utilizei durante muito tempo nos meus bolos, para os meus clientes. Agora eu já tenho uma outra receita. Não é que seja segredo, de repente até a receita que vocês também utilizam, entendeu? Mas são as receitas que dão sempre certo, que funcionam muito bem, que tem uma boa estrutura pra gente poder trabalhar um bolo decorado, tá bem? Vamos ver quem é que mais chega aí, das meninas. Deixa eu passar aqui, eu vou enviar esse vídeo pra uma pessoa que eu não sei se tá ainda disponível, mas que precisava desse vídeo. Olá, dona Laura! Vamos lá, vamos começar, Quem vocês souberem que precisa de uma força, que tá com dúvidas, boa tarde, tá tudo bem? Sim, graças a Deus. Eu ando assim um bocadinho cansada, dona Laura. Confesso que eu ando um pouco cansada, mas eu não sei se é da pandemia, que a gente ficou muito tempo parado, não é? Ou se é mesmo que eu tô cansada do trabalho. Olá, Lari! Tava à sua espera! Hoje eu vou falar de massa. Eu acho que o problema não é tanto esse, mas amanhã a gente tem já o recheio. Vou falar só sobre recheios e na sexta-feira a montagem do bolo. Por isso que mandei o vídeo pra você, tá bem? Então é isso, Ana Laura. Eu ando meio um bocadinho cansada, mas a gente tem que girar, né? Essa semana eu tô cheia de flores pra fazer, pra alguns bolos. Então, estamos aí. Temos que tirar a força, não sei da onde, e aí ainda pra ajudar, mas tinha que ser, já tem 2 semanas, não é? Vou fazer também o meu bolo de bodas e tem que ser, tem que é a vida que segue. Não é a vida que segue. Então, vamos lá, já são 5h05, para não me estender muito, porque depois vocês têm que fazer 5h05.
Ah, não, eu tô doida, não é 5 e 5, são 6 e 5. São 6 e 5, para não me estender muito e para terminar mesmo por volta das 7 horas, porque vocês têm que fazer o jantar ou não. Então já vamos para a massa de bolo. Dúvidas, volto a falar. Mandem esse vídeo para quem vocês acham que precisa de um toquezinho, que quer melhorar a sua forma de trabalhar com os bolos, entendeu? A live vai ficar salva até amanhã às 18 horas, depois entra outro vídeo e esse vídeo fica no ar. E aproveitem para tirar as dúvidas, coloquem as dúvidas aí com relação às massas. Então vamos lá, eu trouxe uma massa de bolo muito, muito simples. Vou pôr aqui o leite para dar uma amornada. Eu não vou ferver o leite, ele vai só amornar. Ai, tá na cereja, a dona Laura tá na cereja. Cerejas lindas aí de Resende. Cheia de vontade, eu ainda não comi cereja esse ano, mas eu ainda vou comer. Esse bolo é assim, é uma massa tipo amanteigada. Tipo por quê? Porque ela não vai uma carga muito grande de manteiga. Ela vai só uma porcentagem de manteiga ou margarina própria para culinária, tá? Só uma mornada no leite, para ficar mais fácil. E o que vem a ser? É melhor massa amanteigada, massa tipo chiffon, pão de ló, o que for. Tudo vai depender do que de como vocês vão trabalhar nos bolos. Quando a gente está começando, a gente quer entregar uma melhor coisa para o cliente. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que conciliar com aquilo que a gente tem que domina melhor, entendeu? Então, se você domina melhor o pão de ló, continue trabalhando num primeiro momento só pão de ló, porque é uma massa que vai dar sempre certo, vocês dominam melhor, vai ficar fofinha na mesa e na mesma e vai conseguir estruturar para o que vocês precisam. Ah, Daniela, mas quando o cliente pede chocolate, eu faço chiffon e às vezes fica muito fofo. Então, assim, essa massa que eu trouxe para vocês dá para fazer, ela é tipo amanteigada, como eu disse, dá para fazer de chocolate, dá para fazer de amêndoa, dá para fazer de nozes, dá para fazer de limão, dá para fazer de laranja, dá para fazer com outros sabores, frutos vermelhos, com sumo de frutos vermelhos, maracujá, com suco de maracujá, de frutos tropicais, todos esses sabores que há no mercado, dá para vocês transformarem essa massa, tá? Ela é muito versátil. E por isso que também quis trazer essa massa para vocês. E outra coisa, ela não precisa de muito conhecimento. Vocês vão bater tudo e tá feito. Então aqui o que eu vou colocar agora? Vou colocar a receita dessa massa. Eu vou dar, se vocês quiserem apontar já, tudo bem. Se não, só na sexta-feira, porque aí eu entrego um e-book completo com tudo. Senão eu tenho que dar por partes. E eu prefiro entregar com tudo para quem participar de todas as aulas. Então, aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar. Vou utilizar 4 ovos. Opa! Nossa, que casca dura. 4 ovos inteiros. Tô abrindo ele aqui a parte. Tamanhos de bolo, enquanto eu tiver aqui nesse processo, eu vou falando pra vocês, entendeu? Porque vai depender muito. O ideal é vocês... quando os bolos... eu vou entrar no mérito agora, que eu não gostaria de falar enquanto... tiver aqui a gente falando desse procedimento aqui da massa. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar da massa, na hora que eu colocar a massa no forno, a gente vai falar sobre tamanhos de forma, qual é a melhor forma, como trabalhar, se é por quilo, se é por forma, tá bem? Que eu acho que vai ficar mais claro para vocês e vocês conseguem acompanhar melhor também. Então, aqui eu tenho 4 ovos, uma xícara de chá de açúcar, agora eu vou colocar meia xícara de chá, que são de 110 a 125 mililitros, vai depender muito do estilo de xícara que vocês utilizarem, mas 110, 125 não há problema. De leite, tá?
leite temperatura ambiente, ele não pode estar gelado. Eu dei uma pré-aquecida, uma mornada, porque retirei da geladeira e estava gelado. E aqui ele já fica mais amornado. Tô colocando tudo junto, vocês estão vendo, o ovo, o açúcar, o leite. Agora aqui eu venho com 40 gramas de manteiga ou margarina própria para bolos, tá? Aquela de culinária que vende nas lojas, esse tipo de margarina. Depois, já vou acrescentar 2 xícaras de chá de fermento. Fermento não, farinha de trigo. Olha aí, eu doida. É o foco, gente. Já faz tanto tempo que eu não dou aula assim, desses bolos assim, que eu já fico totalmente baratinada. E como eu vou fazer na versão chocolate, eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de cacau em pó, tá? Daniela, posso usar achocolatado? Pode. Aí aumenta um bocadinho do achocolatado, porque se ele tiver uma porcentagem menor de cacau, então ele vai ficar um pouquinho mais claro, com menos sabor também de chocolate. A última coisa que eu vou colocar é o fermento, que não é agora. Misturei tudo. Vou bater. Vou bater na batedeira por mais ou menos 5 a 8 minutos. É bastante tempo, é um bocadinho, mas tem que ser, tá? Tudo junto, não separa nada, nem manteiga, nem açúcar, nada. Agora eu bato tudo, velocidade média alta. A 8 minutos. Tô ali, mais ou menos 6h15. E eu vou bater durante esse tempo. Enquanto ela está batendo, vocês em casa vão ligar o forno e vão montar a forma, tá? Aí assim, esse tem desmoldante. Podem passar manteiga só no fundo da forma e polvilhar a farinha de trigo para que solte mais fácil. Pode usar um desmoldante caseiro, que é óleo, manteiga, não margarina, óleo, manteiga e farinha de trigo. Ok, não tem problema. Então vocês vão utilizar o desmoldante caseiro. O desmoldante caseiro só tem uma coisa. Ele tem uma durabilidade muito pequena, mesmo no frigorífico. Vocês vão guardar ele no máximo 10 a 15 dias. Ele não aguenta mais do que isso. Se não quiser utilizar o desmoldante caseiro, pode utilizar papel toalha. Eu tô na pegada agora do papel toalha, que eu acho mais prático, mais rápido e sem me preocupar muito. Solta, vocês vão ver amanhã. Solta normal do fundo e a lateral, vocês não vão untar nunca aqui a lateral. Por que nunca? Nunca nesses bolos que eu vou decorar, que eu vou fazer para vender. Um bolo que for, por exemplo, um bolo de fubá cremoso, ou um bolo que eu for utilizar esse tipo de forma. Dá pra ouvir? Só me colocam se dá pra vocês continuarem me ouvindo. Ok. Então, esse tipo de forno aqui... Aí eu tenho que untar ou com desmoldante ou com manteiga e
depois colocar a farinha de trigo. Essa forma é melhor utilizar o desmoldante, tanto caseiro como o desmoldante em spray. Eles funcionam muito bem e tem que ser para esse tipo de forma, tá? Quanto mais trabalhada ela for, mais difícil é de soltar. Então eu preciso de um bom desmoldante. Já de fundo com liquificador, essas aqui mais lisas, aí sim eu preciso juntar toda a forma. Os bolos que forem decorados, por que que não unta? Porque ele ao agarrar na lateral, ele ao agarrar aqui, ele vai ficar mais reto. Vocês vão ter discos mais certinhos e não vão ter desperdício de bolo. Assim que eu desligar a batedeira eu falo por que que o bolo levanta, por que que afunda, uma série de outras coisas aí, tá? Eu tô parando aqui a batedeira um bocadinho pra mim soltar aqui um pouco a lateral. Deixa eu ver se... Ai, que bom! Ai, Jacira, só você mesmo, tô radiante. Obrigada pela parte que me toca. Olha, uma coisa eu posso dizer pra vocês. Eu realmente nasci pra ajudar as pessoas. Eu não consigo não ajudar ninguém a negar coisas. É uma coisa que eu venho trabalhando. E eu acho que deve ser isso que você tá falando aí, que eu tô radiante. Eu só passei aqui a espátula no fundo da batedeira e na lateral, porque ela acaba por não pegar, não é? E agora a gente continua batendo pelo menos mais 3 minutos, que é o tempo que a gente precisa. Precisa de respeitar esse tempo. Aí colocamos o fermento, tá bom? Olá, Kátia! Tudo bom, minha linda? A menina das modelagens lindas. Mais 3 ou 5 minutos e o bolo já vai estar. Vamos colocar, eu vou colocar o fermento. Ah, que delícia! A Kátia também tá fazendo bolo. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Abaixo de novo, só para poder misturar aqui, pegar da lateral. E agora só mais um bocadinho e já vai estar. Eu já coloquei esse ateliê aqui de cabeça para baixo, por conta dos kits.
Eu já montei, Jacira. Só que não tive tempo de fazer os stories ainda pra mostrar pra vocês. Olá, Fina. Qual a medida da chávena? 250, Marisa. É 250, mas não é gramas, é mililitros. E em gramas, adora jaleca? Assim, não é bem a minha cor, mas eu queria saber se ela era confortável, se era isso mesmo, para depois eu encomendar as minhas cores. Porque dentro das cores que ela tinha, que são bonitas também, nenhuma era dentro daquilo que eu queria. Então o azul eu gosto mais. Prontinho. Olha, a receita, meninas, eu vou passar a receita e vou colocar na sexta-feira, vou publicar a receita e vou também, quem quiser, eu envio por e-mail depois na segunda, não no final de semana, porque esse final de semana é meu, entendeu? Então eu mando tudinho o e-book lá com as 3 receitas de hoje, de amanhã e de sexta-feira. Então tá aqui, olha. Vou mostrar pra vocês a massa. Fica uma massa muito bonita. Tanto o bolo de chocolate, como laranja, como amêndoa, como nozes. Fica muito bonita a massa. Vou dividir aqui. Essas formas são formas de 16. Vai me dar um bolo, esse bolo me dá, se for, em termos de rendimento, ele me dá uma forma de 20 centímetros com 10 de altura, tá? Pode cozer separado em 2 formas de 20. Se eu quiser ele um bocadinho mais alto, eu ponho nas formas ou de 16 ou de 18, que eu tenho um rendimento maior da massa, tá bem? Agora, eu vou pedir pra vocês num comercial de uns 3 minutinhos. 3 minutos, acho que é muito, 2 minutos. Que é o tempo suficiente para que eu possa descer e levar esses bolos ao forno. E aí, a gente já vai falar das medidas da forma, como é que vocês vão trabalhar, o que é mais fácil, tá bem? E vocês vão tirando as dúvidas aí. Espera só um bocadinho, já volto. Pronto, já voltei. Então, agora a gente fala das formas, dos rendimentos, tá? Então, assim, quando a gente tá começando, a gente não tem muito noção, não é? De peso, de qual tamanho, de quantidades, de como que vai fazer pro cliente, se tá bom ou não. E tem uma outra coisa. Depois vem a questão aí das modas,
das tendências, o que que é que as pessoas andam falando, as pessoas mais experientes. Então, é assim, pela minha experiência, vocês vão primeiro tentar saber o que que o cliente quer, tá? Olá, Paula, olá, Elizabeth. Então, a primeira coisa, olha, só para finalizar aquela parte da massa, eu coloquei no forno, o forno estava pré-aquecido, nem no começo da aula, um pouquinho mais pela metade. E agora ele vai cozer em forno a 160 graus, 35, 40 minutos. Eu sempre cozo as massas numa temperatura 160, 170 no máximo. Salvo erro, algumas massas que são específicos, ele está mais alto. Olá, tudo bom? Então, caso contrário, é melhor vocês cozerem num forno mais baixo, sem ventilação. Eu não utilizo ventilação, só se no caso o forno não tem como retirar a ventoinha. Então, aí, utiliza a ventilação e o forno a 160 graus, tá bem? Voltando lá ao tamanho. Então, a gente não sabe, o cliente chega para vocês e pede um bolo. Gostou de algum produto que vocês já fazem e pede um bolo de aniversário. Eu quero um bolo de aniversário. E aí, você vai perguntar quantas fatias, que é o grande boom, né? A grande descoberta aí das pessoas. Quantas fatias de bolo? E a pessoa vai falar, nós somos poucos, nós somos 8 fatias. Ou o cliente pode falar para vocês, nós somos poucos, é só eu e meu marido, que no meu caso, eu tenho sempre que comprar um bolo de 2 quilos, se for comprar de alguém, porque é só eu e meu marido, mas o que o estabelecimento tem a ver com isso e o que a pessoa que faz também tem a ver com isso? Não, supostamente nós fazemos bolos para festa, nós temos que fazer bolos para uma quantidade maior, porque senão não dá lucro, não vale a pena ligar o forno para fazer um bolo para 6 pessoas. Um bolo para 6 pessoas é esta forma aqui. Vou mostrar em forma, porque como hoje eu quero explicar para vocês e tentar ajudar realmente quem é que tá começando no mercado. Então, a gente começa a tirar essas dúvidas. Então, 6 pessoas é a forma 14. Mas eu vi uma pessoa falando que a forma 14 dá não sei quantos pedaços. Gente, então é assim. Uma coisa sou eu fatiar o bolo. Quando eu fatio o bolo em casa, que tem muita gente, isso era antigamente, porque agora é só eu e o Alex, sobra sempre. Eu vou fatiar ele de uma forma que ele me dê um rendimento. Agora, o meu cliente, por mais que eu explique, que eu coloque um esboço, às vezes fica muito confuso, porque ele está habituado, às vezes, a uma fatia como se fosse um pedaço de pizza. Ou uma fatia onde ele come o bolo no restaurante. São maiores, porque são porções individuais, vendidas individualmente. Às vezes a pessoa vai lá e come somente a sobremesa. Então, os tamanhos são maiores do que um evento, entendeu? Então, assim, 6, 8, a forma 14 dá muito bem 10 fatias no máximo, que a gente vai contabilizar sempre. Aqui a metade, vou utilizar isso porque fica mais fácil para ver. Ó, aqui eu tenho a metade da forma, tá? Metade da forma. Desse lado aqui, eu vou contabilizar 1, 2, 3, 4, 5 fatias. E do outro lado, eu vou contabilizar mais 5 fatias, tá? Se eu for fazer a nova forma ou outro jeito de fatiar o bolo, que é assim, e ter as tiras nesse formato aqui, que eu vou explicar para vocês, assim, que é o bolo vem em pé, eu cortei, não é? Corto aqui essa ponta, me dá 2 tiras, porque eu tenho a ponta do bolo, que é arredondada, eu tenho 2 tiras e aqui já me sobra uma tira retangular de comprido. Essa tira retangular de comprido, eu corto uma fatia mais ou menos de 2 dedos e aí corto tiras retangulares também, em vez de ser quadradas. Que se eu for pesar essa tira, ela vai dar as mesmas 100 gramas de uma fatia quadrada. Isso eu, a profissional, que estou vendo isso. O meu cliente,
pode não querer essa fatia assim. Ele pode querer uma fatia de bolo assim. Perceberam? E aí, esse bolo, ele já não dá o rendimento que muitas vezes a gente explica para ele. Vai dar 10 fatias desta forma aqui, porque ele vai cortar aqui, de um lado e do outro. E aí, ele vai ter fatias de 100 gramas. Porque vamos voltar lá atrás. Antigamente, ou até hoje também, os bolos eram mais baixos. Supostamente, o bolo sendo mais baixo, a gente fazia um cálculo na fatia de 100 gramas por pessoa, entenderam? Então, cada fatia quadradinha de bolo tinha 100 gramas, tá? Hoje não mudou muito, continua 100 gramas, mas essas 100 gramas, ela passou a ser tiras, pelos bolos serem mais altos, tiras assim. Supor que tenha 15 ou 12 centímetros de altura. Mas nem sempre o meu cliente vai cortar o bolo desta forma, por mais que eu explique para ele. Então, cabe a nós fazer mais ou menos esse cálculo com uma sobra. Até porque, se o meu bolo é bom, se o meu bolo é saboroso, ele vai repetir. E se eu cortar uma fatia um pouco melhor, talvez ele nem repita. Isso não quer dizer que eu estou falando, pelo amor de Deus, que as fatias têm que ser do tamanho de um pedaço de pizza, tá bem? Essas são fatias normais de bolo, porque um bolo que é redondo, por exemplo, essa forma aqui, essa forma 14, se ela chegar a 12 centímetros de altura, ela vai ter mais ou menos 1,5 kg a 1,8 kg de bolo. Essa forma 20, se ela tiver 7 a 8 centímetros de altura, ela vai ter no mesmo bolo, na mesma massa, o mesmo peso. Porém, em rendimentos de fatia, ela vai dar mais. E aí é que tá a confusão do cliente. É aí é que tá a confusão, que às vezes o cliente pode não aceitar um bolo muito alto, ou não querer uma fatia que é que tá utilizando agora mais estreita, e sim a mais quadrada, entenderam? Então, quando vocês que estão começando, chegou o cliente, quer um bolo de aniversário, e aí você vai perguntar quantas fatias, ele vira para vocês e fala, ah, somos 15, somos 15. E você pega e fala assim, bom, 15, se for fazer o cálculo, 15 pessoas, 100 gramas por pessoa, 1,5 kg. Não. Você vai saber que a tua forma, mediante essa explicação que eu tô passando para vocês dividindo a forma desta forma aqui, não é? Aqui e aqui. Aqui eu tenho rendimento de 5 fatias, aqui eu tenho rendimento de 8 e aqui eu tenho rendimento de mais 5. Então, essa forma 20 passa a ser 18 a 20 fatias. Perceberam? Vocês é que vão ter mais ou menos esse cálculo para poder passar para o cliente. Fora isso, quando estiverem fechando com o cliente, passem sempre a dimensão da forma, o diâmetro, se o bolo for redondo. Salvo erro, quando os clientes pedem bolos retangulares ou quadrados. Quadrado é mais difícil. Normalmente tem cliente, ele pode até falar quadrado, mas a intenção dele é de um bolo retangular. Porque na cabeça dele é mais fácil para cortar. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, é por experiência, tá? Tanto que até hoje eu tenho excelentes clientes, mas que não gostam de bolos redondos. Eles gostam de bolos retangulares. E tá tudo bem. E eu faço na mesma, porque minha intenção é fazer bolo, seja retangular, quadrado, oval, de coração, não interessa, entendeu? Eu faço o bolo para ele e faço de forma com que o bolo fique bonito, óbvio, porque aí já entra o papel do profissional. Mas nesse primeiro momento vocês vão atingir uma parcela de clientes que através de algum produto que vocês vendem, querem que vocês façam um bolo, entendeu? E aí vocês vão fazer esse cálculo. Então, como eu disse no início da aula, um degrau de cada vez. Nós vamos fazer um passo a passo aqui para quem tá começando. E quando a gente tá começando, é melhor começar com bons produtos dentro daquilo que a gente consegue dominar, do que querer aprender muitas técnicas onde eu não domino nada ainda, principalmente a massa do bolo e o tamanho, ok? Então, vocês vão fazer esse cálculo, vocês vão saber muito bem
que uma forma de 20 centímetros dá para 18 a 20 fatias. Seja ela com 8 de altura, com 10 ou com 12, entendeu? Passou disso, 15, 20 de altura, já são alturas para bolos que tem outro tipo de técnica, com um outro tipo de decoração, e que aí vocês já estão muito já calejadas a fazer esses bolos, e aí vocês vão querer saber se querem optar por esse tipo de serviço ou não. Perceberam? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar dos bolos para atender esses clientes. Então, as técnicas que eu domino. Aí vocês devem estar me perguntando assim: ai, Daniela, todo mundo que está chegando agora, sejam bem-vindos. Marta, Carolina, Patrícia, Rita, todas bem-vindas. Então, Daniela, mas é que eu queria fazer aqueles bolos bonitos, com aquelas flores trabalhadas, com aqueles bonecos, com pasta de açúcar, com buttercream, de não sei do que, de merengue suíço, merengue italiano, de merengue espanhol, francês, sei lá. Um passo de cada vez, meninas. Um passo de cada vez. Vamos dominar primeiro a fazer os bolos bem gostoso? Vamos tentar pegar o cliente pelo estômago? Fazer aquele bolo bem saboroso mesmo? Às vezes a gente fica querendo fazer uma coisa muito, como diz aqui, XPTO, perdemos tempo e deixamos muito dinheiro na mesa. Não sei se é que deu para entender. Ah, não é a Marta, é o André! É verdade! André, eu já fiz a massa, mas a massa eu sei que você manda muito bem. Olá, Juliana! Então, não tem problema. Então, nesse primeiro momento, tentem captar os clientes. E à medida que vocês forem crescendo, eles vão crescendo junto com vocês. E é uma trajetória tão legal, porque assim, eles vão vibrando também com as vitórias de vocês. Entenderam? Eles vão vibrando, vão vendo, olha... vou dar exemplos, né? Vou falar o nome da Juliana aqui. A Juliana tá fazendo bolos e agora ela tá fazendo um bolo com uma decoração muito diferente. Você já viu? Vai falar com outro amigo e vai trazer, entendeu? Porque ele tá ali acompanhando sua trajetória, porque ele já é o teu cliente daquele bolo lá no início, com uma cobertura também boa, mas mais simples, uma decoração mais simples, mais rápida, entendeu? Mas que fez um grande sucesso também no aniversário dele ou no aniversário do filho. Perceberam? Então, nesse primeiro momento, vocês têm que dominar a massa do bolo, o tamanho do bolo, que é para poder atender o cliente de uma forma correta, para passarem o preço desse bolo de forma correta, para não comprar ingredientes a mais, para não errar massa. O meu intuito nesses 3 dias é ajudar quem está começando a ter um caminho, entendeu? A ter um caminho e conseguir rentabilizar para que amanhã, se é o que almeja, mas eu queria fazer bolo de casamento. Beleza, então vamos fazer bastante bolo pequeno, aí bolo de aniversário, para ganhar traquejo, para pagar um curso para aprender as técnicas de um bolo de casamento. A Daniela tá falando dos cursos, tem que fazer curso. Infelizmente tem. Se a gente quer ser profissional e quer ser uma boa profissional, a gente tem que aprender com quem sabe mais do que a gente, entenderam? Então, nem sempre todas as técnicas dá para se passar numa live de 30, 40, 1 hora ou até 2 horas. É muito complicado, principalmente porque vocês não estão ali. Então, vai ter um momento, se é isso que vocês querem seguir, que vocês vão ter que pagar um curso presencial, um curso online, seja como for. Um curso que dê para vocês orientações técnicas para vocês avançarem mais um degrau, tá certo? Nesse momento, eu vou passar tudo que for de base para vocês não passarem perrengue e fazerem bolos lindíssimos. Até porque a gente tem que aproveitar essa pegada agora dos bolos rústicos, dos bolos que não precisa de tanto acabamento, dos bolos que as pessoas estão mais, nesse momento... O próprio cliente, ele tá mais voltado para a parte interna do bolo do que para o aspecto visual. É óbvio, para um evento, para um batizado, para um casamento, para um aniversário de 50 anos, de 80 anos, de 90, a pessoa quer um bolo mais bonito, porque também é uma data mais marcante, mais especial.
Mas um aniversário que a pessoa de repente, não quer tanto isso, quer mais a parte interna, e já te prestigiou procurando você para fazer o bolo, então por que não fazer? Por que não fazer um bolo tão bom, não é? Com poucas técnicas, mas que tem esse mesmo resultado, tá bem? Então é isso que vocês vão ter em conta, tá? Nesses 3 dias eu vou apresentar, e quando eu for falar da decoração, eu vou dar várias dicas para que vocês possam fazer decorações de forma rápida e com poucas técnicas, entendeu? Que às vezes a gente vê, não é, na internet e acha que o bolo até é muito complicado. Não. O que faz com que aquele bolo fique daquela forma muito bonito, com aquele aspecto super bem feito, é todo o processo de uma massa bem feita, bem estruturada, de um recheio bem feito, bem estruturado também, e depois de uma cobertura, e aí é o bom gosto da decoração. Tá bem? Boa tarde, João! Outra coisa que vocês podem também, o cliente pode chegar e trazer para vocês, já que vocês vão se enveredar por esses caminhos, não é? O cliente pode chegar e levar para vocês uma imagem. Um conselho que eu dou é: tô vendo a imagem do bolo, é algo que eu já sei fazer, perfeito. Então, eu aceito e vou fazer. É uma técnica que eu nunca nem vi, nem sei o que é aquilo, nem por onde começa. Então, não façam. Às vezes, não. Cabe ao bom profissional, não é? Também saber até onde que o braço dele alcança. Porque o que eu vejo também que anda acontecendo com muita frequência, as pessoas, para não perderem a encomenda, aceitam a encomenda, depois vão buscar essas informações. E aí, o que acontece? Se for uma coisa muito técnica, eu vou ser muito honesta com vocês, eu não tenho como passar essa informação e não passo. Porque isso vai virar um martírio, é pra mim, não é pra vocês, é pra mim. Por quê? Eu vou me comprometer a ajudar você a fazer uma coisa que você nunca fez. Eu não sei se você tem todos os conhecimentos para poder elaborar aquela técnica. E através de um telefonema, ou de conversas pelo WhatsApp, ou mesmo pelo direct, eu não vou conseguir passar todas as informações. E principalmente eu tô dando como exemplo a minha forma de ser. Eu gosto de ser muito minuciosa, eu gosto de ser muito detalhista. Principalmente na hora que eu estou explicando alguma coisa para a pessoa. E, de repente, determinadas técnicas não dá para se passar assim. Então, eu prefiro nem me comprometer. Falo que não dá e não posso. E muitas vezes as pessoas... E você pode ficar chateada. Não se sinta assim. Mata já o erro lá no começo. Já não pega. Entendeu? Olha, fulano, esse tipo de bolo eu ainda não faço. Que não tem problema nenhum, gente. Entendeu? Não, esse tipo de bolo eu ainda não faço. Num momento mais pra frente eu vou fazer. Mas eu tenho outros bolos que talvez você goste. Perceberam? Você vai dar uma opção pro teu cliente. Dentro da tua área de conforto. Dentro daquilo que você consegue disponibilizar naquele momento. Entenderam? Por que eu tô falando isso? Porque nesses 3 dias eu não vou conseguir passar mais de 15 anos, né, de conhecimento. É impossível. E posso dizer para vocês que eu ainda tenho muita coisa para conhecer, porque tem muita área da própria confeitaria em que eu só sei coisas por cima, porque não eram áreas que me interessavam. Entenderam? E para mim tá tudo bem, porque não me interessa e até hoje continua não me interessando. Então não tem problema algum. Agora, o que me interessava é óbvio, eu procurei ter mais conhecimento, fazer formações e esmiuçar, e às vezes vou fazendo teste, vou tendo, entendeu? Vou buscando ali, vou esmiuçando, porque são coisas que eu gosto de trabalhar e gosto de apresentar para o meu cliente. E quando eu falei que às vezes pode ficar um dinheiro na mesa, é justamente por conta disso. Às vezes a área também que vocês estão vendendo o produto é de pessoas que preferem mais bolos, não tão elaborados, mas mais bolos saborosos. Vou dar um exemplo. Eu posso ser, vamos supor, não é? Eu vendo muito, não eu, mas é um exemplo.
Eu faço muito bolos com recheio de doce de ovos e cobertura de chocolate. E saem bastante. Desculpe. Então, só que eu tô cansada, eu queria mudar um pouco. Mas se sai bastante, se o teu público todo final de semana te traz um rendimento através daquilo, você pode até tentar incluir uma coisa ou outra. Mas posso lhe garantir que não vai fugir muito daquilo, porque aquele público gosta daquele tipo de produto. Não é o público que, se de repente você queira mudar e apresentar drip cake, pasta de açúcar, ele vai veredar por esse lado e vai aceitar numa boa, porque tá saindo muito, porque tá na moda agora. Não! Ele não tá pouco se marimbando que tá na moda. Ele gosta do teu bolo com doce do ovo dentro, com cobertura de chocolate e algumas decorações de morangos, sei lá. Tô aqui viajando, só dando exemplos. E tá tudo bem, e de repente ele te traz um retorno que você não tá valorizando no momento, até muito maior do que se você fizesse 2, 3 bolos de pasta de açúcar no final de semana. Porque a gente não pode esquecer que esses bolos bonitos, muito tecnicamente elaborados, eles nos tomam muito mais tempo. E que o tempo também tem que ser contabilizado. E é por isso que muita gente acaba por ficar triste, querendo sair da confeitaria. Porque começa a fazer muitas técnicas que não tem mercado ainda e não tem retorno disso. Fica às vezes 4 ou 5 horas em cima de um bolo, não coloca esses valores sobre o bolo e não consegue ter um retorno disso. Então isso te causa uma frustração, porque uma coisa é você fazer isso uma vez, 2 vezes, depois outra coisa é você fazer praticamente todos os finais de semana. E chegar no final do mês você não vê uma rentabilidade financeira. Perceberam? Então, outra coisa que vocês têm que ter atenção é isso. É o tipo de mercado que vocês têm ao redor. É aonde vocês vão apresentar os produtos de vocês. Esse mercado, ele está preparado para o tipo de bolo que você quer oferecer? Entendeu? Num primeiro momento, é isso que vocês têm que fazer. São essas perguntas para vocês mesmas. Para vocês poderem saber se é aquele nicho que vocês vão atacar. Entendeu? Não fiquem se cobrando muito. Oi, Lisete, não fiquem almejando muita coisa que ainda não tá ainda no alcance. E que pode nem ser aquilo que é o que vocês almejam e querem mesmo de verdade. Tá bem? Alguma dúvida aí da massa? Alguma pergunta para quem já estava aí desde o início? A Maria, Lisete. Tá tudo claro, então. Que bom, também a massa foi super fácil, não foi? Amanhã nós vamos fazer o recheio. E assim que terminar a live, eu vou colocar lá nos stories uma pergunta, que é que tipo de recheio que vocês querem aprender amanhã, tá bom? Ah, vocês não chegaram a tempo de ver, é uma massa tipo amanteigada. Já bati, ela já tá no forno, Elizabeth, não tem mal. A live, vocês... Estava preparando uma massa, que é a massa amanteigada. Nós começamos às 18 horas, eu sei que vocês estão chegando agora, já no finalzinho, a massa tá no forno. Nós vamos rechear esse bolo amanhã. Vocês vão ter que voltar esse vídeo e ver a massa. Uma massa tipo amanteigada de chocolate, que dá para vocês fazerem várias variações nessa mesma base. Chocolate, laranja, limão, coco, amêndoa, nozes. É um coringa. Eu utilizei essa massa durante anos na minha vida. Funciona muito bem. Ela é bem estruturada para tudo.
É óbvio que tem outros tipos de bolo, que a gente gosta de fazer um bolo em especial para uma coisa, para outra. Mas como a live está destinada para quem está começando, então eu trouxe uma massa coringa, uma massa que dá para utilizar quase em tudo. Depois que a pessoa ganhou o traquejo, ela vai fazendo outros tipos de massa, porque aí ela já conhece como que vai, o que que vai acontecer, tá bem? Vai ficar gravada, como eu falei, a live vai ficar gravada até amanhã às 18. Aí ela cai às 18 horas para entrar essa live, a live do recheio, tá? E agora, com relação ao recheio, quem não assistiu, eu vou pedir para vocês voltarem lá atrás e assistir, porque eu já fiz a massa, entendeu? Ela tá no forno, já tá cheirando já, para terem uma noção. O recheio, quem tá começando, mesmo que for aí os brazucas, que depois vão assistir, eu vou dar um conselho, eu vou colocar lá e vocês é que vão escolher, mas eu vou dar um conselho de experiência. Brazuca que tá morando em Portugal tem que saber fazer doce de ovo. Ai, Daniela, eu não gosto do cheiro do ovo, eu não gosto do ovo, eu não gosto, meu cliente é só brasileiro. Olha, é assim, eu tenho match a match, né? Metade, metade. Metade de clientes portugueses, metade de clientes brasileiros. Por quê? Porque desde o início eu sempre tive a opção do doce de ovo. Entendeu? Eu tenho a opção do brigadeiro? Tenho, porque os brazucas gostam de brigadeiro, doce de leite com ameixa, com coco, essas coisas todas que a gente gosta lá, isso eu tiro de letra, então essas opções eu tinha. Mas eu tinha que saber qual que era a cultura daqui, o que que as pessoas gostavam dentro dos bolos aqui. E o carro-chefe é o doce de ovo, entendeu? E a gente tem que saber fazer o doce de ovo, porque vai ter sempre um cliente ou outro que queira doce de ovo. E é extremamente, sim, desagradável a pessoa que quer se enveredar, fazer bolos para fora, não saber fazer doce de ovo e creme de pasteleiro. Por que, Daniela? Por que doce de ovo e creme de pasteleiro? Por quê? Porque o creme de pasteleiro é o clássico da confeitaria. Quer trabalhar com bolo, tem que saber fazer creme de pasteleiro. Ponto final, entendeu? O doce de ovo é o clássico de Portugal. E você mora onde? Em Portugal. Então tem que saber fazer doce de ovo. É a mesma coisa. Se for morar no Brasil, o português que vai morar no Brasil, ele tem que saber fazer brigadeiro. Se fosse enveredar por essa área. Por quê? Porque é o queridinho lá. Então é isso, gente. A gente não adianta a gente querer fazer só o que a gente gosta. Se eu fizer só o que eu gosto, ia ter só bolo de nozes, com recheio de nozes, com damasco, com essas coisas, porque é o que eu gosto, entendeu? Eu adoro isso, adoro chocolate também, mas eu prefiro nozes. Nozes com arroz, nozes com feijão, não, entendeu? É nozes com um monte de coisa. Mas eu tenho clientes que gostam de ovo, doce de ovo. E é um prazer eu atender o cliente português e o cliente português falar para mim que estava muito bom o meu bolo com doce de ovo. Olha, eu fico super feliz. Porque não é minha cultura, não, entendeu? Não sou daqui, aprendi muito depois e consigo chegar próximo a quem tá aqui e consegue fazer com os pés nas costas. Então, eu vou colocar assim lá a opção do doce de ovo. Vou colocar outras opções, entenderam? E aí, a opção mais votada é a opção que eu vou fazer amanhã na live. Ai, Daniela, mas eu queria tanto... Eu cá já sei fazer todos. Muito bem, João. Eu queria tanto fazer frutos vermelhos. Eu queria tanto fazer ganache, porque eu não sei fazer ganache de chocolate. Eu queria tanto fazer... O que mais? Que às vezes, que é o que o pessoal gosta aí. Dá uma dica aí pra mim. O que mais aí que fica na modinha que os clientes pedem? Eu sei que a moda, graças a Deus, os frutos vermelhos acabou. Porque teve um ano, os casamentos era só frutos vermelhos que eu saí. Jesus amado. O que mais? Me dá aí uma luz. Sem ser a cobertura que é o buttercream agora. Recheios. Que mais saem?
Lemon curd, isso. Que mais? Crocantes, muito bem. Ó, dona Laura, lembrou, esse realmente, eu tava até esquecendo. Caramelo salgado, creme mascarpone, como se faz? Ok. Então assim, todos esses, creme mascarpone que o João colocou, muito bem lembrado, que é o que tá na moda. Caramelo salgado também, que a dona Laura falou que tá na moda, muito bem lembrado. Crocantes também, que as pessoas ficam com dúvidas, porque fica murcho depois no bolo, não é? Então é assim, esses cremes muito básico, porque assim, mascarpone é muito fácil de fazer. Um crocante já não é tanto, porque tem a questão mesmo, dependendo de como foi, o que for para colocar no meio, ele acaba por perder a crocância. Eu vou explicar um bocadinho mais. Caramelo salgado. Só que assim, o que mais sai é brigadeiro com Kinder. Kinder Bueno. Não sei quem me pediu uma vez Kinder Bueno e que eu fui muito sincera. Ah, foi uma outra pessoa, não tá aí na live. Recheio de Kinder Bueno. Recheio de Kinder Bueno, dá pra fazer caseiro? Dá. Fica igual ao Kinder Bueno? Não. Ponto final, entendeu? Por quê? Porque Kinder Bueno, o sabor do Kinder Bueno é industrializado, entendeu? A gente não vai chegar lá, esquece. Não tem como. Pode colocar avelã, chocolate branco, leite condensado, fazer um creme aqui, um creme acolá. Mas a avelã, mesmo sendo tostada, ela não consegue chegar ao sabor do Kinder Bueno original, tá bom? Então, até aí, não tem como fazer. Kinder Bueno vai ter que comprar os potinhos que vende nas lojas, ou com fornecedor, porque é específico. Já, compotas de frutos vermelhos, graças a Deus a gente já tem um monte de frutos vermelhos congelado. Dá para se fazer a redução dela, dá menos, dá, mas a redução é muito melhor, o sabor fica muito mais apurado da fruta, do que de repente, Daniela, mas eu posso comprar um doce, uma compota pronta. Pode, mas normalmente as compotas prontas, elas são muito mais adoçadas, até por conta de espessante, não é químicos, mas são necessários, porque para você ter aquele produto ali por 2, 3 anos, é necessário colocar os aditivos alimentares, não é? Para ele poder permanecer, senão não fica, tá bem? Já os frutos vermelhos, as compotas, esses doces a gente pode fazer caseiro. Agora, já um curd de limão, não, tem as suas técnicas, sim. Não é tanto pedido. E depois uma coisa, não é? Que eu vou passar para vocês amanhã que tá começando. A gente vai oferecer uma gama para os nossos clientes daquilo, volto a dizer, dos bolos que a gente domina. E dos bolos que os clientes estão mais... como é que fala? Mais à vontade. Então, por exemplo, o João falou tal e qual. Eu sempre digo isso ao cliente. Eu não tenho... Quer Kinder Bueno? Ok. Vou na lojinha, porque não é um recheio que eu uso muito. Compro lá o potinho e é isso que vai no recheio. Não vou ficar quebrando minha cabeça de tentar fazer caseiro, porque não vai ficar e ainda o cliente vai falar, tava bom, mas não tava com o gosto do Kinder Bueno. É isso que vocês vão ouvir. Se vocês quiserem ouvir isso, o problema não é meu, o problema é de vocês. Entendeu? Então, voltando lá. Quando vocês forem pegar a encomenda com o cliente quando chegar a vocês, ele já sabe o que vocês têm para oferecer. Porque ele só vai chegar até vocês através de algum produto que ele já comeu e gostou. Entendeu? Então, se eu faço, vou voltar para as meninas, porque a live surgiu dessas meninas. Se eu faço bolo no pote com Nutella e leite nido, que é o ninho no Brasil, o recheio do meu bolo tem que ser isso. Porque o meu cliente já vai estar esperando que eu faça um bolo de chocolate com recheio de Nutella e leite ninho bastante ali dentro, que nem ele vê no Brasil. Ou seja, meu público é mais brazuca, é mais voltado para esses sabores mais doces. Perceberam? Agora, não, Daniela, meu cliente, eu vendo muito
massa folhada, eu vendo muito bolos com lemon curd, com mascarpone. Ok, teu cliente já te identificou que você não faz coisas muito doces. Então, você não vai poder colocar dentro do seu bolo a compota do mercado. Porque ele vai perceber que não foi você que fez a compota, que fez o doce. Entenderam? Então, essas coisinhas, eu vou tentar passar para vocês que isso a gente vai pegando com o tempo, né? O tempo de fazer bolo, um retorno ou outro, que às vezes a pessoa, num primeiro momento, fica ali. Eu tenho alunas que ficam com frio na barriga de ligar para o cliente para saber se ele gostou ou não do bolo. Tem que ligar. E se o cliente não gostou, olha, não vai ter mais como corrigir, porque já foi, não é? Mas um próximo, você tem como corrigir. Então, você precisa desse retorno do cliente. Não tenham medo. Entregou o bolo, para já com segurança, que isso na última aula eu vou explicar direitinho. Entregou o bolo com segurança. Bolo é para sábado? Quando for na segunda-feira, de tardezinha, final do dia, liga para o cliente, pergunta, foi tudo bem? Correu bem a festa? Tava bom? Depois vai a pergunta-chave. Não é logo ligar e falar, olha, tava bom o bolo? Eu falo, tava. Deu para todo mundo? Deu. Aquelas respostas curtas, não é? E aí não vai te responder o que você precisa. Então, a gente começa quebra aquele gelo no início. Então, tá tudo bem? Tá mais descansado, fulano? E a festa? Correu bem? Ah, correu, então, olha, o teu bolo, todo mundo gostou, faltou. Entendeu? Então, vocês já vão ver que da próxima você vai ficar mais à vontade para oferecer uma forma maior. Perceberam? Olha, o bolo estava muito bom, mas eu achei que a massa estava um pouco seca. Ah, pode ser que não umedeci direito, pode ser essa opção de massa não foi a ideal, mas da próxima eu vou fazer uma massa mais umidazinha, do jeito que... Mas estava bom, você entendeu? Esse retorno é bom para vocês poderem se aperfeiçoar e ir identificando o tipo de cliente que vocês têm. Olha, tava muito bom o bolo, mas esse recheio eu não gostei muito. Eu achei muito doce. Da próxima, talvez, porque tem cliente que já vai falar logo, da próxima, talvez, um doce do ovo, porque as pessoas aqui não gostaram muito, tava muito doce, perceberam? Então, eu já sei que aquele tipo de cliente, a minha clientela é mais voltada para os recheios que não são tão doces. Entenderam? Então, vocês vão ter sempre que fazer isso. Não tenham medo de pedir retorno. No primeiro momento, a gente fica assim, com medo, fica cheio de dúvida. Ai, de que ele vai falar? Eu não vou ligar, não. Porque não sei o quê. Quanto mais tempo passar, pior é. Por quê? Porque depois de uma semana vai ligar e perguntar como é que foi o bolo? Por amor de Deus, né? Não me façam isso. Tem que ligar logo. Passado 2, 3 dias, já liga e pergunta. Quebra o gelo, seja mais intimista e tira ali uns detalhes. Sem muitas... se alargar muito para não perder tempo, não é? Que ele pode estar ocupado ou não, mas isso vai fazer com que vocês vão melhorando e vai identificando também o cliente. Mas tem que se perguntar. A gente só consegue corrigir os nossos erros se a gente souber como é que funcionou as coisas. É óbvio que tem serviços que vocês vão entregar e que vocês já sabem que não estava bom. Que na minha forma de ver, já não tá bom nem entrega. Entendeu? Corrige antes. Por isso que todo o processo de bolo, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que fazer com antecedência. Ah, mas eu gosto dos meus bolos todos frescos, no mesmo dia eu faço e entrego pro cliente. Ok, deu uma dor de barriga, ficou doente, e aí? Vai ligar pro cliente e vai falar que não dá para fazer o bolo de aniversário? Ou vai passar para uma amiga porque você não pode fazer? É profissional isso? É? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês mesmos responderem. Vocês gostariam de fazer uma encomenda, não é? De uma farda, vou dar um exemplo básico, né? A gente tem as nossas vaidades. Fizeram a encomenda da farda, faltando 2 dias para você retirar a farda, você liga para o cliente, ou você liga para o local te liga e fala, olha, não vai ser possível te entregar a farda nesse dia, porque a nossa costureira está doente. E aí, você vai gostar de ouvir isso? Não, não é? Você vai ficar fula, não é verdade? Então, é a mesma coisa o cliente. Então, vamos preparar as coisas com antecedência, vamos preparar um processo para que eu tenha tempo, se a massa queimar,
se a massa afundar, se a massa não foi bem no forno, uma série de outras coisas, eu tenho tempo hábil para corrigir e entregar um bom produto, porque afinal de contas, seja 10 euros, 12 euros, 20 euros, 50 euros, ele está pagando. A partir do momento que o cliente está pagando um valor, vocês têm que apresentar o melhor produto. Se vocês precificaram errado, o problema é de vocês e não do cliente. Imagina que eu estou na loja, pego uma peça de roupa e a peça de roupa tá lá com um valor de 3 euros. Eu vou ficar toda feliz, porque é o que eu queria, é 3 euros, é super barato, eu vou pegar e vou no caixa. Chego no caixa, o caixa fala, não é esse preço não é aquilo que eu... Não é esse preço, isso aqui é mais. Não. O problema é de vocês aí, porque tá na peça, tá aqui, eu vou pagar 3 euros. Perceberam, gente? Então, é começar a ter esse olhar, assim, mais profissional para as coisas, tá bom? Bom, sem me estender muito, eu vou descer rapidinho para ver se o bolo já está cozido, porque aí eu mostro para vocês e a gente já encerra a live para voltar amanhã, tá bom? Não tenho música aqui, porque eu não liguei música. Vão olhando aí os cantos dos passarinhos ou escutem os vizinhos aqui a falar. Prontinho, já voltei. Daniel é o máximo. Olha aqui o nosso bolo, já tá cozido. 35 minutos mesmo. Ó. 2 formas de 16 centímetros, tá bem? Prontinho. Vou finalizar nossa aula. Amanhã a gente vai fazer os recheios, tá? Às 18 horas eu tô aqui. A live vai ficar gravada até amanhã às 18. Depois nós entramos com o recheio. Façam a melhor escolha lá pra gente fazer o recheio ao vivo, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tá um cheirinho tão bom, tão bom. E até amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.